E aí, galera? Bom, a gente vai estar falando hoje nessa aula sobre os erros que a gente não deve cometer, os erros que a gente deve sempre estar evitando numa interação online, numa interação à distância, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook ou até mesmo nesses aplicativos de redes sociais, aplicativos sociais como o Badoo, Lovo, WeChat e aí vai. Foi alguns princípios, digo que alguns conceitos que eu acabei aprendendo assim depois de muitas falhas, depois de eu mesmo estar me autoanalisando e descobrindo que em alguns momentos eu acabava tendo assim uma mentalidade que me fazia agir de uma maneira que não era assim uma maneira muito atrativa, né, psicologicamente falando e emocionalmente também falando, que eu acabava fazendo coisas que depois eu percebia que de uma forma indireta, o inconsciente dela acabava criando um tipo de rejeição, tá? E vendo assim muitos prints que a galera acaba postando, né, nos grupos, nas comunidades, né, sobre sedução, eu acabei descobrindo que também não era só um erro meu, mas também um erro que muitas pessoas, muitos caras cometiam. Quando eu estou estudando interações à distância, eu sempre tenho como base de que a qualquer momento você pode estar de um jogo legal, de uma interação legal, partindo para um jogo ruim, uma interação ruim. A partir do momento que você acaba interagindo com ela e você acaba esquecendo que em todos os momentos ela está tentando te definir. E eu acho que um dos grandes problemas que ocorre é que às vezes a gente começa errado nas interações, aí a gente acaba dando para ela a oportunidade, o privilégio para ela, não para a gente, de ela acabar nos definindo. E ela nos define como alguém que pode conversar legal, pode ter muito assunto, mas que para ela não interessa, que nem a realidade, como a sedução é um jogo psicológico, não interessa para o subconsciente dela, ela acaba não percebendo valor nenhum e a gente acaba deixando de ser um objeto de desejo e ela acaba definindo, criando um link, uma ponte, né, com relação a gente, mas nunca de ser um cara que ela tem que brigar, tem que investir, tem que lutar, tem que pagar um preço para estar conquistando, para estar conseguindo. Ela acaba não percebendo a gente como um objeto de desejo, que a gente já viu na outra aula o que seria o objeto de desejo, tá? Como é que funciona essa questão de mostrar valor para a mulher, que dentro do meu método, do meu jogo, está mais alinhado com você tá criando e tá gerando esse valor, você tá doando esse valor através das emoções, sentimentos, sensações que você acaba gerando nela através da interação por texto, tá? Então eu acabei separando aqui alguns erros, tá? Acho que são os principais que a gente deve evitar, porque antes da gente aprender o que fazer, é importante a gente aprender o que não fazer. A gente vai acabar identificando, como eu também identifiquei um dia, você vai identificar aí, né, que muitos desses erros, em algum momento da aula, você vai acabar percebendo que ainda comete eles, já cometeu, mas espero que não vá cometer mais, tá? Os três erros: primeiro, falta de calibragem; segundo, perca de controle da interação; e terceiro, a construção de ping-pong conversacional, tá? Eu vou estar dando uma resumida básica explicando o que é cada um e como que a gente acaba às vezes caindo, né, e errando feio e agindo dessas maneiras. Falta de calibragem. Quando eu falo de calibragem, eu estou falando de uma interação onde você acaba interagindo com ela e você segue todo um fluxo da interação, tá? Não tem momentos, por exemplo, que ela está de boa, sem estar numa vibe de humor, esse tipo de coisa, e você acaba atropelando, e você acaba sendo
um cara sem calibragem, acaba construindo uma interação assim totalmente descalibrada. Isso ocorre muitas vezes quando a gente vai interagir com as mulheres pessoalmente, né? E também ocorre aí no test game, né? Que é conhecido test game, mas é uma interação à distância para você que é novo nesse estudo de sedução, nesse mundo todo. Então, assim, a falta de calibragem é quando você realmente tem uma interação com ela e não há uma harmonia, não há um fluxo, tá? É como se ela estivesse falando A e você estivesse falando B, como se ela estivesse falando japonês e você estivesse falando alemão. Então, essa falta de calibragem é falta de alinhamento, tá? Dentro da interação, dentro da conversa, tá? Quando eu falo também de perder o controle da interação, é que eu acabei descobrindo, assim, depois desses anos, estudando as interações à distância, estudando os mecanismos de atração por texto, através de mensagem por texto, o que funcionava ou não. Eu acabei descobrindo também, assim, que um dos grandes erros é quando eu acabava perdendo o controle da interação, tá? E vou estar explicando aqui como isso acontece, tá? E terceiro é a construção de ping-pong conversacional, tá? Que, resumindo, nada mais é do que quando você acaba deixando a conversa só naquele ping-pong. Oi, tudo bom? Tudo bom. E você? Eu também. Nananana, sabe? Às vezes pode até ser uma conversa cheia de ganchos, cheio de temas, de assuntos, mas é uma conversa que se prolonga, mas não há uma qualidade ali de conversa, não há uma interação realmente de valor. E quando eu falo interação de valor, eu estou falando daquela interação, daquela conversa que você acaba doando valor para ela, ela acaba doando valor para você, vocês acabam criando toda uma cumplicidade, você escala essa cumplicidade, é uma interação onde você está doando para ela e dando a ela a oportunidade, o privilégio de viver emoções, de sentir, de ter sensações e sentimentos através daquilo que você está provocando nela. Então, uma interação de valor, assim, um dos alicerces de uma interação de valor, que faz uma interação ser de valor, é toda essa experiência emocional que você acaba concedendo a ela na conversa, na interação, na conversação, tá? Então vamos ver aqui primeiro falta de calibragem. Como é que eu acabo errando, caindo nesse erro e acabo desenvolvendo uma interação assim que eu não sou em nenhum momento e tenho em nenhum momento calibragem, mas eu acabo errando assim por falta de calibragem. Geralmente isso acontece de três maneiras, tá? Primeiro aqui é quando eu faço um uso abusivo de frames. Aí você me pergunta, mas o que é frame? Frame é a realidade que está por trás das interações, é a intenção. Digamos que é a mentalidade que toma conta da sua mente, e é por essa mentalidade, é por essa crença que você acaba desenvolvendo a sua interação. Então, eu acabei descobrindo que, não só na minha interação, mas de outras pessoas que eu acabava vendo, que um dos erros que faziam com que elas perdessem esse sistema de calibragem, fizessem uma interação totalmente descalibrada, desproporcional, sabe? É quando eles abusavam e abusam de frames, abusam de realidades. É quando, por exemplo, o cara vai falar com a menina e ele tem na ideia, na mente dele, de que ela já está atraída, e aí ele vai querer pagar de sedutor, de paquetão, tudo mais. E ele acaba conversando com ela e ele abusa desse frame, dessa mentalidade, tá? Muitas das vezes ele até mesmo encarna de que ele tem que usar um frame de que ele é um macho alfa e ele tem que se defender e tem que mostrar valor e ser bem assertivo e tudo mais, e colocar ela muitas das vezes através das palavras assim no muro e forçar a barra. E isso acaba sendo um uso abusivo, tá, de frames. E assim, na maioria das vezes, quando a gente usa e abusa muito desses frames, dessas realidades, a gente acaba perdendo essa calibragem, porque a gente quer impor uma realidade nossa e a gente acaba esquecendo que
um dos princípios de uma interação, como eu disse, de valor, também é não só a experiência emocional que você está proporcionando para ela, mas também se essa interação está sendo uma interação que está sendo desenvolvida pelos dois. Há um looping de valor, você faz sua parte, ela faz a parte dela. Não adianta só você estar querendo ditar e fazer tudo e deixar ela de uma forma assim passiva, e isso não vai dar certo, tá? Segunda coisa também que acaba levando a essa falta de calibragem, acaba levando a esse erro, é o uso abusivo de humor, tá? Isso foi um dos grandes erros que eu sempre tive no começo das interações, quando eu ainda não sabia, não tinha montado estratégias, estudado psicologia feminina e tudo mais. Eu acabava errando muito, porque muitas das vezes a gente tem na mente, a gente tem uma crença de que se a gente fazer ela rir simplesmente por isso, ela vai acabar se sentindo atraída. E muitas das vezes a gente faz isso de uma forma muito intuitiva, e tudo que é intuitivo é contra a atratividade, é contra um sistema que vai acabar atraindo elas. Chega a ser uma coisa assim repulsiva, é broxante, não é de nenhuma maneira sedutor, tá? Quando você age de forma intuitiva, quer dizer, de forma padronizada, como todo mundo, tá? Então, às vezes a gente tem essa crença instalada na nossa cabeça de que a gente tem que mostrar pra ela que a gente é um cara legal, eu sou um cara legal e tudo mais, e a gente acaba forçando a barra e a gente usa. Não estou dizendo que o humor é algo que não deve ser usado. Meu jogo, em grande parte, ele tá focado em estar gerando um estado de humor, um estado de alegria, gerando risos e tudo mais. É isso que eu chamo de estar criando uma carga emocional, de estar criando sensações nela. Sensações, aquilo que ela está sentindo no momento. Mas quando a gente abusa, sabe, desse humor, a gente acaba sendo até mesmo considerado o palhaço da corte, tá? Então eu tive a má oportunidade de estar conversando com meninas, e eu acabei assim tendo que ler mensagens do tipo: nossa, você não para de rir, você só sabe rir, você não sabe falar sério. E assim, eu acabei assim nesses momentos me cegando, e eu acho que quando a gente conversa com uma menina por mensagem de texto e também pessoalmente, e a gente acaba tendo essa ilusão e essa coisa que a gente acaba fazendo e agindo sem nem perceber, que é: eu tenho que mostrar pra ela que eu sou um cara legal. Eu acabo, sabe, tendo esse peso de que eu tenho que produzir nela certa emoção, um certo sentimento, e é somente isso que vai fazer com que ela acabe ficando atraída por mim, e não é bem assim, tá? Então a gente tem que deixar isso de lado e nunca forçar, abusar, né, da questão do humor, está fazendo ela rir. Então você sempre tem que estar gerando, tá, estados, e pulando de um estado que você criou para outro. Você está quebrando esse estado aí. Você gera humor, você falou alguma coisa para ela, fez ela rir, tranquilo, dá um passo para trás, fala de alguma coisa que gere um pouco mais de cumplicidade, alguma coisa do dia a dia que gere mais conexão, que faça ela investir, que faça ela sentir que ela está tendo um significado especial com você. E isso a gente vai ver no curso como está gerando isso, tá? Então assim, não abuse do humor. Terceiro grande erro para tá caindo nesse erro maior que a falta de calibragem é quando a gente força muito o nível de cumplicidade. Quando eu estou falando de forçar o nível de cumplicidade, eu estou falando naqueles momentos que muitas das vezes você acaba perguntando para ela ou deixando nas entrelinhas alguma coisa que vai acabar cobrando dela que ela responda de uma maneira que muitas das vezes mostra que ela pode estar atraída por você, e nunca numa interação online, numa interação por texto, sem antes que você veja que ela realmente está atraída por você, que você escalhe uma cumplicidade, que você já possa se usar de brincadeiras e falar coisas nas entrelinhas de uma maneira mais indireta, como sair, motel, esse tipo de coisa.
Então não adianta, se você força um nível de cumplicidade, se você força que ela haja de uma maneira que mostre, por exemplo, interesse, ou se você fala alguma coisa para ela que acaba ultrapassando a linha da intimidade, sem você ter, né, já uma cumplicidade escalada, uma cumplicidade criada, você vai acabar caindo nesse erro de falta de calibragem, porque ela vai acabar identificando que você está querendo que ela fale alguma coisa, mas vocês não possuem ainda, tá? Cumplicidade. Em nenhum momento antes de você estar caindo nesse erro, você, por exemplo, não testou a cumplicidade, não usou de testes de cumplicidade, não escalou, sabe? Você acaba muitas das vezes logo no começo de uma interação com uma desconhecida, falando coisas para ela que não vem a calhar no momento, uma coisa meio desproporcional, descalibrada, sem estar dentro de um contexto, tá? Seria a mesma coisa quando você conhece uma pessoa na rua, numa festa que você nunca viu, uma pessoa desconhecida para você. Então você não pode fazer brincadeirinhas que vai ultrapassar aquele senso de que eu acabei de conhecer ela, então você não vai fazer isso. Então se você não faz isso pessoalmente, também por mensagem isso também não pode estar ocorrendo, tá? Terceiro aqui, segundo agora, né, que a gente está indo para o segundo dos erros a serem evitados, é a perca de controle da interação. Isso acontece muito, tá? E a primeira coisa que faz com que isso aconteça, que muitas das vezes a gente perde o controle da interação, a gente acaba não percebendo. Primeiro é quando a gente acaba permitindo que ela assuma a direção da conversa, tá? Deixando que ela assuma a direção da conversa. Muitas das vezes a gente está conversando com a garota e algumas sim são de conversar, são bem comunicativas, mas mesmo assim a gente não deve nunca estar deixando com que ela assuma a direção de toda a conversa, tá? Por mais que esse método seja focado e voltado para estar gerando assim toda uma ambiência, toda uma vibe, toda uma interação, uma conversação, onde os dois têm o seu papel, você investe, ela também, como eu disse, aquele looping de investimento mútuo, duplo também, ela nunca deve assumir o controle total da interação, tá? Acho que é uma das coisas que faz com que você acaba perdendo o controle da interação. Vocês vão acabar caindo nesse erro se vocês deixarem que ela assuma a direção da conversa. Muitas das vezes isso até pode ser mal interpretado e a menina fica perguntando coisas e você acha que não, ela está interessada porque ela está me enchendo de perguntas, ela quer saber de mim e tudo mais. Mas mesmo assim, tá? Quem tem maior controle da interação sempre é você. Eu digo que o show é seu, então você vai estar guiando ela dentro da conversa, levando ela aos estados emocionais que você vai estar criando nela, levando ela a estar sentindo toda a sensação e sentimento que você vai estar produzindo. Se você começa a interação e você tem um rumo, você tem um objetivo, uma intenção, você vai levando ela por todo o caminho até chega nessa intenção, nesse objetivo seu. E é claro que se você deixar ela assumir todo o controle da conversa, a direção da conversa, isso não vai acontecer, tá? Muitas das vezes até se você deixa ela tomar a direção da conversa, ela pode estar criando toda uma vibe social, né? Como se ela estivesse conversando com um amigo e acaba se criando esse padrão de conversa onde com você não é diferente do cara que ela conversa que é amigo dela, tá? Então não deixe que ela venha ditar o caminho da interação, tomar a direção da conversa, não, tá bom? Segunda coisa que também que ocorre que geralmente quando a gente perde o controle da interação é quando a gente não cria espaço para que ela contribua e invista na conversa. Eu acabo vendo muitos prints, muitas interações onde o cara ele acaba tendo na mente dele essa ideia de que ele tem que ser sempre ativo na sedução, ele tem que ser sempre aquele que vai estar fazendo as coisas, mas espera aí, você acabou de falar que
a gente tem que estar guiando a direção e tudo mais. Sim, a gente tem que estar guiando a interação, a conversa. O show é nosso, mas a gente também tem que estar criando esse espaço para que ela contribua. Muitas das vezes os caras têm a tendência de estar conversando sempre, 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 e acha que por ter muito o que falar é que vai estar prendendo ela na interação, vai estar prendendo a atenção dela, vai estar fazendo com que ela veja você como objeto de desejo dela, e não é isso. Saiba que não é o que você fala, mas é aquilo que produz. Aquilo que você fala, o que produz, o que está produzindo. Você tem que estar se perguntando aí, tá? Então, eu sempre recomendo que sempre a gente tem que abrir um espaço para que ela contribua. Ela tem que investir, tá? Você tem que estar já condicionando ela, tá levando a mente dela a enxergar que há uma interação entre duas pessoas e não há uma só pessoa que fala e a outra escuta, tá? Que não é uma coisa monossílaba, mas que há um looping que está sendo desenvolvido, onde ela faz a parte dela na interação, ela também investe, ela também te elogia, ela também tem que te fazer rir, ela também tem que provocar emoções em você. É claro que ela não sabe de nenhum tipo de estratégia para fazer isso. Muitas das vezes ela está até mesmo condicionada pela sociedade de que ela tem que fazer esse papel passivo, tá? Mas se ela já está condicionada realmente a ficar muda na dela e ver os caras chegando, conversando, falando e tudo mais, você pode ter certeza que com você as coisas vão ser diferentes, tá? E até bom que você acaba assim condicionando ela e levando ela a ter esse padrão de conversa onde ela interage, ela investe com você, porque futuramente você vai continuar conversando com ela e ela tem que estar quebrando assim esse padrão, esse paradigma, essa coisa de que ela tem que falar pouco e você tem que falar muito. Então ela sabe e acaba aprendendo através de você que ela também tem que fazer a parte dela na interação para que as coisas aconteçam, tá? Terceira coisa aqui, porque que às vezes a gente perde o controle da interação, é porque às vezes a gente demonstra muita importância, tá? Você vê que aqui é sempre os extremos, né? A gente demonstra muita importância com a participação dela. Já vi muitos prints, tá? Onde o cara fica meio que até suplicando que ela participe, que ela fale. Você não vai falar, você é muda, não sei o que. Ou a menina não pode, sabe, visualizar a mensagem e não responder. Que o cara acaba, né, enchendo de perguntas, questões e fazendo de tudo para que ela fale, e aí acaba virando uma entrevista. Eu já vi prints onde os caras acabam mandando um monte de perguntas, achando que perguntas abertas ou fechadas e vice-versa, tá? Essas técnicas que a gente vê por aí às vezes de conversação, que muitas das vezes é só um enche-linguiça, que pode estar levando uma interação a horas a fio, mas sem qualidade, sem experiência emocional. E a gente busca dentro da interação, tanto ao vivo como por texto, tá levando ela a ter uma experiência emocional. É isso que vai acabar mostrando para o subconsciente dela, para aquela parte da mente dela que vai dizer para ela que você tem importância, que você é um objeto de desejo, porque você acaba produzindo nela uma coisa boa. Ela vai sair da interação, ela vai desligar o celular ou fazer outra coisa, mas ela vai saber depois que interagir com você é muito bom, que você acaba provocando nela coisas boas, sentimentos bons, que vai fazer ela se sentir bem. É isso que elas querem, se sentir bem estando conversando com alguém, estando ao lado de alguém, tá? Então não caia nesse erro de estar demonstrando muito importância com a participação dela, tá? Ela tem que contribuir sim, ela tem que investir sim. Você vai aprender técnicas de como tá fazendo ela investir, ela contribuir, mas é uma coisa meio a meio. Sempre você vai ter um pouco mais de controle da situação. Você vai estar dirigindo para onde você quer toda a interação. Você vai estar levando ela a estar experimentando aqueles estados emocionais que eu disse e que vocês vão estar aprendendo nesse curso, mas nunca demonstra muita importância, tá?
ela tem que falar com você, ela tem que... Não. E por último aqui, né, o que faz perder o controle da interação, a gente erra muitas das vezes perdendo o controle. Você vai perder o controle da interação se você acabar criando zonas de conforto de difícil transição, tá? Onde está meu mouse aqui? O que seria isso? Muitas das vezes a gente tem a ideia de que a gente pode continuar falando sobre determinado assunto porque tá dando assunto, tá dando palavras, o papo tá fácil. Então a gente entra num determinado tema, sei lá, pode ser faculdade, pode ser projetos da vida, pode ser, sabe, música sertaneja, tanto faz, tá? E aí, muitas das vezes, quando a gente não tem certa habilidade em estar interagindo, em estar conversando, em estar vendo ali investir, então a gente acha que o simples fato de estar conversando e da conversa não morrer, não parar, não pausar, né, não ter silêncios, a gente acha que tá dando certo e na verdade não tá, tá? Então a gente tem que acabar deixando de lado essa coisa de criar zonas de conforto. E essa zona de conforto, ela é de difícil transição. Por que é de difícil transição? Porque muitas das vezes você está conversando sobre determinado assunto, um assunto de tema até mesmo muito social, que ela conversa com os amigos dela, não está tendo diferença de conversar com você. E às vezes você está conversando sobre uma coisa, por exemplo, política, e você vai fazer uma transição, você vai mudar de assunto para uma parte mais sexual, ou quem sabe para uma parte que demonstre mais uma coisa, uma vibe mais romântica. Então fica estranho você quebrar esse clima e passar. Você acaba, né, você acabou gerando nela, com essa zona de conforto, um estado emocional mais social, tá? Então fica complicado você transicionar isso. Então assim, evite, faça o máximo, não caia nessa zona de conforto, não fica amarrado, preso a um tema, tá? Por mais que esteja dando assunto, não fica preso a isso. Terceiro grande erro aqui, a gente já viu falta de calibragem, né? Como é que a gente acaba caindo às vezes, né? Falta de calibragem, que é o uso abusivo de frames, quando você abusa do humor, quando você força nível de cumplicidade que você não tem com ela, tá? Perca de controle de interação, a gente acaba perdendo o controle da interação quando a gente deixa ela tomar o rumo das coisas, ou quando a gente não dá espaço para ela falar, a gente acaba ou deixa ela falar demais ou a gente fala demais, não fica uma coisa meio a meio. Tá? Quando a gente demonstra muita importância, ela tem que falar. E quando a gente cria essas zonas de conforto, que é complicado para transicionar. E o terceiro grande erro que a gente deve evitar sempre nas interações online é a construção de ping-pong conversacional. Isso acontece muito, eu vejo muito por aí. Às vezes eu até tô no metrô, no ônibus, e eu tô olhando ali o celular de alguém que está do lado, ou sentado abaixo de mim, e eu acabo percebendo que isso acontece demais, porque isso acaba sendo uma grande zona de conforto, tá? O que seria ping-pong conversacional? Eu acho que é uma das maneiras mais usadas para que as pessoas usam, né, para estar interagindo, mas também é uma das maneiras mais intuitivas, quer dizer, é contra atração, é contra sedução, sabe? É contra atrativamente falando, é contra tudo aquilo que acaba deixando ela, tá? Atraída. É uma coisa broxante, ser intuitivo, padronizado, como todo mundo. E ainda mais nas interações online, que você tem que saber que ela está disposta, ou disponível, melhor falando, tá? Ela está disponível para conversar com dezenas de homens por dia, ainda mais nesses aplicativos como Badu, Lovo e tudo mais. Então, você agindo de forma intuitiva, você vai estar sendo só mais um entre dezenas, centenas, tá? Então você tem que agir de forma contra-intuitiva e não tá se deixando levar por essa questão de ping-pong de conversa. Ping-pong é quando você tá falando com ela e fica só aquela coisa, eu pergunto, você responde, comenta, pergunta,
eu respondo, comento, pergunta e aí vai. Como eu disse, é um enche-linguiça. A gente pode usar dessa técnica, você vai ficar horas conversando com ela, mas vai ser só um ping-pong. Vai uma bolinha para lá, vai uma bolinha para cá. Você fala uma coisa, ela fala outra, tá? E quando que isso acontece? Você pode estar se perguntando como que eu identifico que eu estou entrando num erro desse, eu estou pisando num buraco desse que eu não posso pisar, não posso errar dessa maneira. Eu acabei colocando aqui que você constrói esse ping-pong conversacional primeiro quando suas mensagens se condicionam ao que ela falou, tá? Então você vai identificar se as suas mensagens estão se condicionando ao que ela falou, isso é, se as suas mensagens elas só estão sendo o que? Respostas do que ela está falando, continuação do que ela está falando, ela está ditando os temas da conversa, ela que está colocando os ganchos da conversa, e você vai apenas respondendo ao que ela fala. Suas mensagens não são nada mais do que mensagens que se condicionam, que estão ligadas ao que ela falou simplesmente. Acho que isso é um dos maiores erros, tá? Que ocorre hoje em dia. Então, se a gente está aprendendo a interagir com uma mulher à distância, WhatsApp, Face, Badu, no celular, no computador, a gente tem que ter isso em mente, tá? Se a gente está fazendo algo para ser diferente, atrair também por ser diferente, tá? A gente tem que começar a questionar o modo que a gente conversa, as interações que a gente tem, tá? Muitas das vezes assim, um ping-pong conversacional, uma coisa padrão, intuitiva, tá? Segunda coisa aqui que ocorre, que faz a gente ter esse tipo de conversa ping-pong, é quando se tenta evitar silêncios na interação. Muitas das vezes a gente tem na mente, e a maioria dos caras tem isso, e é um erro que eles possuem que deve mudar, de que não deve haver silêncios. Não, pode haver silêncios na interação. E às vezes quando você fica ansioso e até mesmo com medo de que se haver um silêncio, ela vai ver que você é um cara que não sabe falar, que fala pouco, e de alguma maneira você tenta de forma errada, tá chamando a atenção dela e fazendo ela participar, e você fica falando, inventa assunto e você não deixa vir um silêncio na interação. Cai naquele mesmo erro lá que a gente falou um pouco lá atrás, que você não dá espaço, tá, para ela estar participando, para ela estar falando. Então você tem que ter isso em mente quando você está conversando com ela, você está mandando uma mensagem para ela, vocês estão dentro de um assunto, um tema, mas você está no meio desse tema de forma indireta, levando ela a ter picos de emoção, está gerando carga emocional, está gerando conexão emocional, mutualidade, empatia, todos esses estados emocionais, tá, que vocês vão estar aprendendo no curso. Você tem que ter em mente de que no meio de tudo isso você nunca deve deixar que a conversa fique esse ping-pong, tá? Então não permita que as suas mensagens sejam apenas respostas ao que ela falou ou comentários ao que ela falou, e também não acaba errando assim no fato de que você às vezes tenta evitar o silêncio, você faz de tudo para que um ou outro esteja conversando, falando. Não, às vezes é no silêncio que você acaba disponibilizando e deixando correr, deixando existir ali na interação. Vai ser um momento que muitas das vezes ela vai estar falando com você, ela vai estar realmente perguntando uma coisa com um real interesse, tá? Ela mesma vai estar tendo a oportunidade de te validar ou investir na interação, tá? E às vezes você não dá chance para esse silêncio, esse espaço. Isso é muito importante, tá bom? Então é isso, galera. A gente acabou aprendendo aí nessa aula os erros que a gente deve evitar. Antes que a gente aprenda o que fazer, a gente tem que aprender o que não fazer. Parar de fazer, parar de interagir assim, tá? Parar de estar caindo nesses mesmos erros que muitas das vezes a gente cai, e a gente acaba depois, no meio da conversa, dizendo: poxa, mas ela não me deu bola, ela não respondeu as nossas mensagens, eu mandei, não sei o que. A gente acaba tendo
todo tipo de problema de uma interação. Quando eu digo problema, o problema é de ela não se interessar. Se a gente está falando de sedução, é de ela não nos ver com valor como objeto de desejo, e aí vem todo tipo de problema. Ela já te define como um cara que não é atrativo para ela, e isso acaba levando a um tipo de conversa onde ela pode estar sendo, não digo problemática, mas sendo uma mulher que vai estar se fechando na conversa, que vai estar conversando de uma maneira diferente com você, e você não sabe aonde errou. Então é complicado, às vezes você começar uma interação, tá, e ter esses tipos de erro e acabar colocando toda a interação, tá, por água abaixo, porque ela acaba te definindo e coloca você numa gavetinha lá dentro da mente dela, que você pode ser legal, faz ela rir tudo, mas não é o tipo de cara que romanticamente ela se envolveria e se sentiria atraída. Beleza, galera? Então é isso, não esqueçam, nunca caiam no erro de falta de calibragem, nunca caiam no erro de perder o controle da interação, e nunca permita que as suas interações, a sua conversa com elas, tanto no online como pessoalmente, tá, caia nessa construção de ping-pong conversacional. Beleza? Bom, é isso, valeu.